Aê! Bom dia, turma! Voltamos! Prontos para iniciar novamente nossa aula? Dê um like para a saúde, né? Dê um like para a saúde. Estamos aqui juntos, firmes e fortes, movimentando essas ondas digitais aqui do canal Educação, turma. Porque hoje sextou! Sexta-feira, era, né? Hoje é dia de sexta-feira e a gente vai levar a nossa sequência de aulas, tá? A gente falando de água, combustível da vida. Eu iniciei o assunto na primeira aula e agora a gente vai continuar falando, turma, da importância da água no planeta, falando da água, a importância da água para os seres vivos, e aí vocês vão poder me ajudar, tá certo? Deixa eu dar meu bom dia para a galera que chegou agora aqui no chat, no IPTV, tá bom? Galerinha de Santa Rosa, oxi, galerinha de Canavieira, turma de Eliseu Martins, turma, um abraço, Elisbão Veloso, galerinha de Guaribas, galerinha aqui do canal Educação da Seduc Gemima, um beijo. E também a professora Lourdinha também. Aê, pronto, turminha. Pô, vamos misturar essas ondas? Vamos movimentar. É sério que vai acontecer isso comigo? Pronto, agora vai dar certo. Então, vamos lá, turma. Como a gente estava iniciando, né, falando aí da importância da água, nós vamos continuar nos referenciando, tá bom? A importância da água, porque a água é o combustível da vida, tá bom, turma? Nós vamos entender a importância da água para a vida no planeta, para a vida dos seres vivos, tá bom? E aí, vocês vão poder acompanhar comigo. Pode passar. Pode. Ah, show! Muito bem! Olha aqui. Agora sim. Turma, a água também faz parte da composição dos seres vivos, tá bom? Nos alimentos, a quantidade de água pode variar e alcançar grandes porcentagens, como é o caso do pepino, que é formado por 95% de água, tá? Nós temos inúmeros alimentos que têm um grande percentual de água, incluindo melancia, melão, morango, laranja, tá bom? Então, nós temos aí um percentual de frutas, né, com bastante quantidade de água, que a gente deve estar fazendo uso, consumindo, para também hidratar nosso corpo, para também aproveitar as fibras que essas frutas, né, esses vegetais, eles podem proporcionar. E, por exemplo, no caso da água viva, que é uma espécie animal e que 98% do peso do seu corpo corresponde à água, tá? Então, não sei se vocês conhecem a água viva, mas é um animal, né, que 98% do seu peso corresponde à água. E aí, gente, a água viva sem água, né, morre. É uma piadinha de vocês. Para o corpo humano, turma, a maior parte de cada uma das células do nosso corpo possui água. Presta atenção aqui, meus amores. Olha isso. Marca texto. Pois é. A maior parte de cada uma das células do nosso corpo possui água. Em um ser humano adulto, turma, em um ser humano adulto, a água representa cerca de 60% do seu peso corporal. Então, vocês, eu, a mãe de vocês, o pai, né? A maioria dos seres humanos adultos tem um percentual de 60% do nosso peso correspondente à água. Tudo isso, turma, a água vai ser responsável por transportar
nutrientes para as células através da corrente sanguínea. Vai manter os níveis de temperatura corporal dentro do padrão. Vai manter. Falando nisso, turma, quem é que sabe qual é a temperatura ideal, a temperatura normal do nosso corpo? Quem é que sabe? Será que vocês sabem? Ei? Cadê a galerinha aí conectada no chat? Eliseu Martins e Elesbão Veloso. Cadê vocês? Qual é a temperatura corporal normal? Vou querer saber, hein? Já tô de volta. Eliminar através da dissolução em urina e fezes resíduos que não foram digeridos pelo corpo. Turma, quando nós estamos hidratados, nós frequentemente vamos ao banheiro urinar, tá bom? Inclusive, se falando de urina, a gente não pode prender xixi, né? A gente não pode segurar. Quando vier a vontade de ir ao banheiro, pare e vá, tá bom? Prender o xixi, segurar por muito tempo, pode acabar ocasionando uma infecção, tá bom? Então, a água, ela também ajuda a eliminar, através da dissolução em urina e fezes, esses resíduos. Proteger órgãos, como a medula espinhal e tecidos. Nós vamos ter uma aula, turma, em que nós vamos falar da nossa medula espinhal, tá bom? E aí vocês vão entender como funciona essa proteção, tá certo? Participar do metabolismo celular, pois inúmeras reações ocorrem em meio aquoso. Então, turma, você já deve ter ouvido falar inúmeras células, né, presentes no meio aquoso. E para isso, ela também ajuda, né, participa do metabolismo celular. Então, a gente pode obter inúmeras informações sobre a importância da água. Vamos falar um pouco da distribuição. O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, sendo que 97,5% dessa quantidade de água é salgada e encontra-se em maior parte nos mares e oceanos. E a maior quantidade de água doce possível para o consumo encontra-se na Terra em sua forma sólida, tá bom? Muito bem, a turma de Elesbão Veloso, os meninos colocaram 36 a 35, né? 36,5, né, turma? Muito bem, certo. Beleza, turma. Então, o planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, tá? Sendo que 97,5% dessa quantidade é de água salgada. Então, a maior parte da quantidade de água que nós temos no mundo é de água saudável. Então, não dá, né, pra gente beber. Mas a quantidade de água doce no mundo é no estado sólido. Beleza, turma? Água doce representa apenas 2,5, gente. 2,5. Pá, impactante, né? E é dividida da seguinte forma: 68,9% em geleiras e calotas polares, 29,9% em quantidades de águas que estão nos subterrâneos, 0,3% apenas em rios e lagos
e 0,9 em outros locais, como pântanos, na umidade do solo. Gente, muito pouco, né? Olha aí. É preciso lembrar também que a água não é distribuída uniformemente no mundo. A parte mais impactante, turma, é que em regiões possuem mais água do que em outras. No Brasil, nós já temos essa desigualdade de distribuição de água. Imaginem vocês pelo mundo. Em alguns lugares da Terra, há grande disponibilidade de água doce. Em muitos outros, a escassez de água é uma realidade, como nas regiões semiáridas dos desertos, né? Nos desertos, há a escassez, há a dificuldade de conseguir água. Então, nós, brasileiros, nós piauienses, ainda somos privilegiados dessa possibilidade, né, de conseguir ter água doce, né, ter essa facilidade de usar água e de termos água doce, porque pelo mundo afora a situação é ainda mais difícil. Água no Brasil, turma. O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do planeta. Vocês leram comigo? Leiam aí. Leiam aí, turminha. O Brasil, pode repetir. O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do planeta, com aproximadamente 13,7%. Olha só, gente. Somos abençoados, privilegiados. Sobre a hidrografia brasileira, podemos destacar o Rio Amazonas, o maior rio em volume de água do mundo. O aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Talvez, na outra letiva, né, nas trilhas, você já tenha tido a oportunidade de ouvir, né, o professor falando sobre a hidrografia brasileira. Ou na aula de geografia, falando do Rio Amazonas, falando do aquífero Guarani. Mas vejam só, além de nós termos essa maior reserva de água doce subterrânea no mundo, nós ainda somos o país que maior possui água doce no planeta, né? Vejam só que bênção. E aí, gente, eu coloquei aqui a rede hidrográfica do Piauí, porque nós piauienses também temos esse privilégio de receber, né, grande quantidade de água através dos rios que circundam, né, que atravessam o nosso estado. Eu não sei aí de onde vocês, qual o nome do rio, né, que atravessa a cidade de vocês, o mais próximo possível da cidade de vocês. Mas eu queria que vocês escrevessem. Eu queria que vocês escrevessem aqui no chat. Abre aí de novo, Flá, o IPTV. Quem está através do YouTube, coloca no chat do YouTube, tá bom? Canavieira, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Guaribas, tá bom? Eu quero que vocês coloquem aí no chat qual é o rio que atravessa a cidade de vocês. Valeu, Flá. Ou o rio mais próximo da cidade de vocês, tá bom? Coloquem aí no chat. Eu vou marcar aqui o meu, tá bom? Para vocês verem também. Coloquem daí que eu vou colocar daqui. Daqui a 2 minutinhos, eu tô de volta.
Muito bem. Os meninos de Elesbão Veloso, turma, colocaram aqui o Riacho Coroatá. O Riacho Coroatá é o mais próximo, né, da região lá dos meninos. Aqui, turma, o mais próximo, né, os rios mais próximos da nossa região é o rio Poti, vocês estão vendo aqui, e o rio Parnaíba, tá bom? O rio Parnaíba, que atravessa o Piauí. Oxe, foi certo? Foi certo? Foi certo, Flavilto. É, isso mesmo. Passa bem aqui em Teresina. Tchan, 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 né? O rio Parnaíba avança Piauí afora, né? Piauí adentro. Aqui, turma, lá na minha região, lá por onde eu nasci e cresci, eu tenho aqui o rio Longá. O rio Longá é o que banha a minha cidade, Esperantina, a famosa Cachoeira do Urubu. O rio Longá, ele passa por Barras, Batalha, Esperantina e vai para cima também, né? Vai até desembocar lá no mar. E aqui também o rio Maratauã. O rio Maratauã. Cadê? Eu queria encontrar o Riacho Coroatá, mas não tem riacho, né? Aqui só tem os rios. Só tem os rios, meninos. Não tem o rio Piauí, rio Itaueira, rio Gurgué, Uruçuí Preto, Balsas, rio Canindé. Olha, depois o rio Parnaíba vem bem pra cá. Tchan, 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 tchan. Olha aí. Oh, rio Parnaíba gigante, né? Cadê os meninos no chat? Riacho Coroatá, lá em Elesbão Veloso. Certo, turma? Avançando aqui, nós temos o Encontro dos Rios em Teresina. Quem já viu? Quem já teve a oportunidade de ver, turma, essa imagem ao vivo e em definitivo? O Encontro dos Rios aqui em Teresina. Aqui, turminha, é o rio Parnaíba. Turma, aqui, ó, rio Parnaíba. Desse lado aqui é Timon City, Maranhão. Desse lado aqui é Tererréu, nossa capital do calor. Teresina. E desse lado aqui, turma, nós temos o rio Poti. O rio Poti, ele passa por dentro da cidade de Teresina, tá bom? O rio Poti, ele vai dividir ali o sul e a região leste de Teresina, tá bom? Aqui a gente tem bem a imagem nítida do Encontro dos Rios. Coisa mais linda, né, turma? Lindo, lindo, linda essa foto. Eu amo essa imagem. E aí, a gente fala aí dos usos da água. A maior parte da água disponível para a utilização do planeta é utilizada na agricultura. Cerca de 69% da nossa água potável é utilizada para a irrigação. Então, de 22% do consumo da água é destinado às indústrias. A água faz parte dos produtos. Ela é utilizada para resfriar, é utilizada para gerar vapor, é usada para limpar ambientes, entre inúmeras utilidades, turma. E, apesar de que a água é usada na agricultura e a água sendo usada nas indústrias, acaba sendo uma utilização, algumas vezes, inapropriada.
Porque a água, turma, usada na agricultura, muitas vezes ela acaba se misturando ali com os agrotóxicos que vão invadir o solo, que vão acabar desembocando nos rios ou nas partes subterrâneas e podem acabar também contaminando, né, o solo e a água. E com relação à indústria, também temos aí a poluição, né, por conta de alguns produtos que são utilizados nas indústrias. A água também é utilizada para a produção de energia elétrica, né, como as hidrelétricas, vocês já devem ter visto. Aqui no Piauí nós temos uma hidrelétrica. Na região Nordeste, nós temos uma das principais, né, mais famosas. E o potencial hidráulico da água é aproveitado, né, por essas usinas para a conversão de energia. Eu quero que vocês me digam o nome de alguma usina hidrelétrica que vocês conhecem. Usina hidrelétrica. E aí, turma? O nome de alguma usina hidrelétrica que vocês conhecem? Bora movimentar aqui esse canal? Eu sei que vocês sabem. A água, né, ela é bastante utilizada para a produção de energia elétrica. E é graças a esse potencial hidráulico que nós temos aqui no Brasil, né, nós temos aí a possibilidade de termos usinas hidrelétricas para conversão de energia. Me dê aí 2 exemplos, pelo menos. Flá, pode deixar 2 minutos aí enquanto a galera movimenta o canal? Movimenta o chat aí, que já eu volto. Bora lá, turma. Pronto, pois eu acho que vocês sabem, mas vocês não estão lembrando. Nós temos, turma, uma barragem, né? É uma barragem muito famosa, que nós chamamos aqui, que nós temos aqui, né? A barragem de Boa Esperança.
Turma, a barragem de Boa Esperança, né? Para mim é mais fácil lembrar, viu? Eu vou dizer porque eu sou de Esperantina e lá é Nossa Senhora da Boa Esperança, né? E aí eu associei. Mas eu entendo, quem não sabe ainda, hoje vai lembrar. A professora Lauriana de Esperantina, e ela disse que a usina hidrelétrica, né, que nós temos aqui no Piauí é lá na barragem de Boa Esperança, tá bom? Barragem de Boa Esperança, vocês vão lembrar. Barragem Boa Esperança. Quando começa a chover aqui no Piauí, ou lá pela Bahia, rapidamente a barragem da Boa Esperança vai começando a encher, né? Beleza, turma? A água potável, que representa uma parcela de 8% do consumo, é a que abastece as nossas casas e está presente no nosso dia a dia. Ela é indispensável, pois usamos para beber, para preparar a refeição, para a higiene pessoal, para limpar a casa, organizar a casa, né? E aí, turma, nós temos que dar valor, né? Que valorizar. Não tem preço a água, a gente precisa saber não desperdiçar. Por quê? A importância da água do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra, além de fazer parte de inúmeras atividades dos seres humanos. A falta de água, turma, é uma ameaça. Falta de água é uma ameaça, uma vez que a água é fonte de vida. Então, quando os biólogos, né, os preservadores do meio ambiente, acionam, né, nos convocam para preservar a água, é sabendo que essa água ela pode vir a ficar escassa realmente, né, mais do que já é. Nós estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta. Mas isso precisa mudar. Olha, quando nós estamos sem energia em casa, é ruim. Ficar sem energia, né? Logo você fica sem energia e já fica também sem internet. Porque o Wi-Fi, né, buga. Agora, vocês imaginem ficar sem água por vários dias. Ora, se ficar sem água uma manhã lá em casa já é uma confusão. Imagine você ficar aí uma semana, um mês sem água. De onde é que se tira a água? Então, quando nós perdemos, quando a água falta, é que a gente vai nos dar conta, né? A gente se dá conta o tanto que ela é importante. Preservar os recursos hídricos é preservar a nossa existência. Para se ter uma ideia, a maior parte das células do nosso corpo possui água. Por isso, ingerir água é uma necessidade do corpo humano, né? Oi, Alencar. O Arsênio Alencar, né? O Rio Ratones é um curso de água do estado de Santa Catarina, no Brasil, que banha o município de Florianópolis, capital do estado. Olha aí, tá vendo? Passando aí por Santa Catarina, né? E banha Florianópolis. Que massa, olha aí. Região de Floripa, muito bom. Então, turma, a água é a fonte da vida de todos os seres vivos. Por isso, nas expedições em outros planetas, a água é um dos primeiros recursos procurados, pois pode ser um indicador de existência de vida. Então, se houver água, pode ser que exista vida, né? Então, nas expedições se busca água. O único planeta azul que nós temos, né, é o planeta Terra.
A importância da água ela pode ser demonstrada por permitir a sobrevivência dos seres vivos, equilibrar e conservar a biodiversidade e regular o clima do planeta. Vocês veem aí através das avaliações climáticas, né, que a nossa temperatura ela vai sendo regulada, ela vai sendo equilibrada. Nós temos as estações. Aqui no Brasil, nós temos, no Piauí pelo menos, a gente tem uma marcação de estação diferenciada. Mas para a região sul, nós temos primavera, verão, outono e inverno, né? Aqui no Piauí, nós temos mais determinadas o verão e o inverno. E aí, turma, é necessário a água para todos esses momentos, tá bom? Muito bem aí colocado pelo Arsênio, né? Fazendo a pesquisa de um rio, né? Que vai banhar lá no estado de Santa Catarina, né? Assim como nós também temos vários que banham aqui, por exemplo, o Parnaíba, que atravessa todo o estado também, né? A Terra existe, na Terra existem vários ecossistemas e as diferentes formas de vida são dependentes da água. A água está presente em grande quantidade nos mais diversos seres existentes no meio ambiente, turma. Ou seja, ela é um bem comum, tá? Alimentos são ricos em água, como por exemplo o alface. A alface, que tem 95% da sua composição. Dependendo da espécie, a água viva possui até 98% da água no seu corpo, né? 95% ou 98%. Nós, seres vivos, temos 60%. Nós, seres vivos, adultos, né? Há também os seres microscópicos, como as bactérias, que compostas por até 75% de água. Turma, qual a importância da água para o organismo humano? O que vocês acham? Por que a água é importante para o organismo? Nós já falamos aqui tanto da importância da água para o planeta, para a vida na Terra e para o organismo humano, para o nosso corpo. O nosso corpo precisa ser suprido de água, né? Um certo dia, há um tempo atrás, eu estava com a dermatite. O que é dermatite? É na pele, né? Um probleminha na pele. A pele ressecada, resseca tanto que coça. E aí eu fui no dermatologista. Doutor, eu tô me coçando muito, né? A pele ressecada, e logo identificou. E aí quando eu tomo banho, eu me coço mais ainda, né? E aí é muita coceira. Aí ele disse assim, pois olhe, você precisa se hidratar mais. E a hidratação, ela não é só por fora. A hidratação, ela começa por dentro. Então, você precisa beber mais água. Você precisa usar hidratante. Você precisa passar o protetor solar. Eu não sei porquê, mas eu tenho um amor por Havaiana. Quando eu estou em casa, eu não fico descalça. Eu gosto de ficar sempre usando Havaiana. Vou para cima e vou para baixo de Havaiana. E aí, turma, mesmo assim, meus pés ficam bastante ressecados, né? Eu estou o tempo todo passando hidratante nos pés, né? Passando um protetor nos pés, passando algum creme nos pés, nas mãos, né? Cutícula chega, chora, chega, dói, né? Tudo isso porque resseca muito, né? Eu tenho uma pele muito seca. E aí, uso um sabonete diferente para poder não ressecar tanto. Inclusive, na época, eu lembro que eu estava usando um sabonete. Qual é o nome do sabonete, meu pai do céu?
Turma, aí, né, eu tava lá usando o nome de um sabonete, o nome de sabonete é mais ou menos assim, Pro alguma coisa, né? E esse sabonete, ele diz que elimina 99% dos vírus e bactérias da nossa pele, do nosso corpo. Imagine vocês que se mata o vírus e as bactérias, imagine a gente, né? E toda vez que eu tomava banho, me coçava ainda mais, ficava ainda mais com a pele ressecada. Até que o médico foi dizendo, olha, você não pode tomar banho 6 vezes e 6 vezes você passar o sabonete. Você toma banho, se lava bem, mas nas outras vezes que você for tomar banho, você não pode passar sabonete no corpo todo, porque você também vai tirando essa camada protetora do corpo, né, da pele. Então, tudo isso vai influenciar. E lembrando que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo água. Como feto, nós temos 100% de água garantida nesse organismo. Como bebês, nós temos 80% de líquido, 80% de água no corpo dos bebês. Hoje, nós adultos temos aí um percentual de 60% a 70% de água. E quando nós envelhecermos, nós vamos estar aí com, em média, 50% de água no nosso corpo. Então, turma, é como aquela laranja, né? A laranja, ela vai se desenvolvendo e ela vai aumentando a concentração de água, né? De líquidos. Mas se a gente não consumir a laranja, ela vai murchando, ela vai secando, ela vai secando, ela vai secando, ela vai secando. E quanto mais o tempo passar, mais tempo, mais líquido ela vai perder, tá bom? Então, o nosso corpo é da mesma forma. À medida que envelhecemos, nós vamos murchando, né? A gente vai perdendo líquidos, a gente vai perdendo água no nosso corpo, essa composição de água no nosso corpo. Aqui eu coloquei também uma distribuição da nossa composição corporal para vocês identificarem, né? Para vocês perceberem. Observem, turma, qual é a quantidade de água que tem nesse corpo? Qual é a quantidade de água? Qual o percentual de água que temos no nosso corpo? 65%, tá? Nós temos em segunda quantidade maior, proteínas. As proteínas estão em 20%. Proteína, turma, presente na carne, na soja, né? De gorduras, nós temos 10% de gorduras. Nós temos carboidratos e minerais, 5%, tá bom? Então, vejam que ainda somado proteína, gordura, carboidrato e minerais, não ultrapassa a quantidade de líquidos presentes no nosso corpo, presente no nosso corpo de água, tá bom? Então, vejam que é uma composição bem predominante. E aqui eu botei a água em cada segmento corporal, tá bom? Cada segmento corporal aí com quantidade de água. Eu vou deixar aí 2 minutinhos para vocês copiarem ou fazer print e também fazer qualquer pergunta que vocês gostariam de saber sobre esse percentual, né, de quantidade de líquidos possíveis no nosso corpo, tá bom? Flá, só 2 minutinhos para a gente voltar.
Muito bem, turma. Então, vocês perceberam aí, né? O nosso cérebro tem uma composição corporal de 75% de água. O nosso pulmão de 86%. O nosso coração de 75%. No fígado, nós temos 86%, né? A mesma quantidade, o mesmo percentual que no pulmão. Fígado e pulmão, a mesma quantidade. Nos rins, turma, nós temos aí 83%. No sangue, 81%. E nos músculos, 75%, né? Então, vejam, turma, que muito mais da metade, né? Nós temos aí de composição líquida nos nossos segmentos, né? Nos nossos órgãos distribuídos aí pelo nosso corpo. O quanto que é importante, né? Essa quantidade de água presente aí no nosso corpo, hidratando, né? Ou sendo utilizado para manutenção das nossas células. E aqui, turma, é o percentual de água no corpo humano, que é inversamente proporcional à nossa idade. Então, se eu tenho de 0 a 2 anos, eu vou ter um percentual de água bastante alto, né? 80%. Então, bebezinhos, recém-nascidos, né? Se eu tenho ali, na faixa etária, dos 10 a 15 anos, 63% a 65%, já começa a entrar ali na faixa dos adultos, né? Que é de 60% nessa composição corporal. E, à medida que envelhecemos, a partir dos 60 anos a mais, nós também vamos ter um decréscimo, né, de percentual de água. Nós vamos aí desidratando, inclusive idosos têm uma facilidade de desidratação, né, turma? Então, também vai diminuindo a quantidade percentual de água. A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, pois vai desempenhar várias funções, tá? Então, vamos levar em consideração as funções da água no organismo, tá bom? E como elas são importantes para o corpo. Vamos começar, turma, pela produção de energia. As células, elas precisam de água para realizar suas funções. Pouca água faz as células trabalharem menos. Tem pessoas, turma, que falam: eu vou fazer uma dieta. Para diminuir o peso, eu vou parar de beber água. Tá tudo errado. Não pode deixar de beber água, né, turma? Essa dieta aí não funciona. O corpo, ele vai trabalhar inversamente, né? Então, se você deixa de beber água, o que o corpo vai entender? Peraí, menino, que eu vou já guardar bem aqui essa água, porque se ela ficar sem beber água mais tempo, eu vou precisar consumir tudo que eu tenho de reserva de água, senão eu não vou conseguir trabalhar. As células não vão conseguir se manter. Então, não pode deixar de beber água em hipótese nenhuma, tá bom? A menos que você vá fazer algum exame, alguma consulta, né, algum procedimento cirúrgico, e aí o médico ele solicita que você faça jejum, inclusive de água. O transporte, turma, no corpo, a água atua como solvente, transportando diferentes substâncias para as células, como minerais, nutrientes e vitaminas. Então, assim como nós temos a necessidade de ter água nas nossas células, as nossas células, elas também recebem, né, através do transporte desses líquidos, né, da água como solvente, minerais, nutrientes, vitaminas. Como limpeza, a água também é responsável pela desintoxicação do organismo ao levar as tóxicas para os rins e eliminá-los através da urina.
cuja composição é de 95% de água. Então, o nosso organismo, turma, ele vai ter substâncias tóxicas, mas que a partir de passar pelos rins que vão filtrar e eliminar através da urina, nós vamos ter aí um descarte, né, do que não nos faz bem. A regulação da temperatura, que a água, né, regula a temperatura do nosso corpo, pois compõe suor. Então, independente da quantidade de atividade que você fizer, suor não conta como gasto calórico. Se você treinou, você vai gastar calorias. Se você treinou e transpirou muito, se você suou muito, ali, turma, é só água. Você só desidratou. Quando você está treinando, o gasto, o consumo, a energia que é utilizada é muscular, né? É ali na musculatura, no tecido adiposo, não é com relação à água. Pelo contrário, se você vai treinar em um ambiente que está muito quente, que você transpira muito, que você perdeu muito líquido, o que foi que eu falei? Você perdeu muito líquido, né? Você desidratou. E a regulação do intestino. A água é necessária para evitar que os resíduos dos alimentos, aquilo que o nosso corpo não absorve, solidifique, tá? Então, quando você está com as fezes duras, né, enrijecidas, sólidas, muitas vezes é porque você não fez a hidratação correta do seu corpo. Quando você bebe bastante água, turma, as fezes, elas também ficam mais fáceis de serem eliminadas, né? Elas também ficam ali mais pastosas e com isso o nosso intestino ele funciona melhor. Estima-se que 60% do peso do corpo humano seja composto por água e é recomendável que diariamente sejam consumidos cerca de 2 litros de água. Gente, sem brincadeira nenhuma, né? Tem muitas pessoas que passam o dia e não bebem tanta água. Ao final do dia, elas começam a beber água demais, né? Porque a temperatura quente, porque a umidade baixa, porque falou demais, né? Gastou muita água, o corpo já está sedento por água, né? Então, quando você sente sede, já está no limite do gasto, né, de consumo de água. Então, quando você sente sede, você já está ali, né, as células gritando por água. Então, a gente precisa manter a hidratação corporal. É fundamental, é vida, tá bom, turma? É imprescindível que a gente possa beber água. E aí, turma, vem aqui a importância da preservação. Lembrar que as principais ações para preservar a nossa água é proteger os mananciais, reflorestar as margens dos rios, evitar desperdício. Turma, é nossa função, tá bom? Nós devemos usar de forma consciente a água e tratar os esgotos, tá bom? Aí, turma, vem aí uma grande importância também relacionada a esse consumo, relacionada à agricultura, relacionada às indústrias, relacionada ao consumo dessa água. A poluição, que também entra aí como uma fonte, uma forma, né, de desperdiçar água. A poluição, onde muitos ecossistemas aquáticos são prejudicados por essa poluição, onde se joga lixos dentro da água, onde se joga agrotóxicos dentro da água, onde a atividade agrícola, né, com substâncias tóxicas vão atingir o lençol freático ou vão prejudicar e impactar não só o solo, mas também a água, tá bom? Nós temos, com relação às atividades industriais,
esse grande descarte de resíduos poluentes que estão sendo lançados no rio e no mar, né? Vocês já viram aí inúmeras mensagens relacionadas a sacolas de plástico, a canudos, né? Canudos de plástico, inúmeros descartáveis, né, turma? Vocês veem aí nessa imagem a quantidade de garrafa PET. Olha aí, turma, o tanto de desgaste, o tanto de descarte de resíduos que vão impactar negativamente o nosso ecossistema, né, turma? E, além disso, a nossa sujeira doméstica, né? Nós não podemos queimar, não podemos queimar o lixo doméstico. A gente precisa descartar. O carro do lixo, o caminhão do lixo, ele vai fazer o descarte correto, no local correto desse lixo, tá bom, turma? Porque pode acontecer aí a infiltração da mesma forma nos lençóis freáticos. Assim como também a gente não pode pegar animais, né, pessoas mortas e colocar em qualquer lugar, porque os resíduos cadavélicos, eles também vão contaminar o solo, contaminar a água, tá bom, turma? E por fim, não contribua com esse crime. Adote medidas sustentáveis. É nossa função, é nós que temos que fazer isso por nosso futuro, por nossas crianças, por nosso meio ambiente, por nosso mundo, né, turma? Não contribua com esse crime. Tente descartar, tente colaborar com a natureza, tá bom? Eu vou ficando aqui com essa mensagem de sexta-feira, acreditando que vocês também vão fazer parte desse mundo melhor que a gente espera, tá bom? Confio em vocês, turma. Um grande beijo, até a semana que vem. Um excelente final de semana para vocês.